Anatomia topográfica do dorso. O dorso forma o aspecto posterior do nosso corpo e contém o eixo músculo-esquelético de sustentação para o tronco. Entre seus componentes, as vértebras são os componentes ósseos predominantes, mas possuem também elementos ósseos tais como das costelas, do osso do quadril e também da base posterior do crânio. Seus músculos dividem-se em músculos extrínsecos, que são aqueles que movimentam não somente o dorso, mas também os membros superiores e as costelas, e os músculos intrínsecos, que são músculos relacionados somente aos movimentos do dorso. Os músculos estão conectados entre si e também ligam outras regiões do nosso corpo com o dorso, tais como a cabeça, o tórax, o abdômen e a pelve, que são o aspecto anterior do tronco, e também os nossos esqueletos apendiculares, superiores e inferiores. Em relação às funções, o dorso relaciona-se à sustentação do nosso corpo, principalmente relacionado ao eixo músculo-esquelético, que é composto pelos ossos, músculos e articulações. Quanto aos movimentos, destacam-se os movimentos da coluna vertebral, realizados pelos músculos intrínsecos. Estes movimentos são a extensão, a flexão anterior, as flexões laterais e a rotação. Além disso, o dorso também funcionalmente está envolvido com a proteção do nosso sistema nervoso, uma vez que o canal vertebral protege a medula espinal, devido à sobreposição das vértebras, como consequência da sobreposição dos forames vertebrais de cada vértebra. E também protege os nervos espinais. Algumas características importantes devem ser relembradas, tais como que a medula espinal ela tem um desenvolvimento diferente da coluna vertebral. Ela é mais curta, ocupando desde o forame magno até o nível de L1 e L2, podendo terminar antes a nível de T12 ou mais abaixo a nível de L3, enquanto que a coluna vertebral, o seu canal vertebral, ela termina no sacro. Isto porque, até o 4º mês de vida intrauterina, o crescimento e desenvolvimento da medula e coluna vertebral são iguais. Depois desse período, a coluna vertebral passa a se desenvolver um ritmo mais rápido. O que nós conseguimos observar quando vemos em detalhe as saídas das raízes nervosas que vão formar os nervos espinais. Estas saídas das raízes nervosas, elas estão num formato horizontalizado, desde a região cervical, e passam a ter uma disposição oblíqua e para baixo, o que pode ser observado com mais facilidade nas regiões lombar e sacral, fazendo com que essas raízes nervosas sejam mais longas nas regiões lombar e sacral. O forame intervertebral protege o tronco do nervo espinal. Aqui nós temos os forames intervertebrais, logo adiante nós vamos ver a delimitação destes forames, e são eles que são o local de passagem para a formação do nervo espinal. Em relação à inervação do dorso, nós temos os ramos posteriores destes nervos fazendo a inervação do dorso. Como que ocorre a formação destes nervos espinais? Nós temos a região anterior da nossa medula com a saída das raízes nervosas, dos filamentos radiculares para a formação destas raízes nervosas. E a região posterior com os filamentos radiculares para a formação destas raízes nervosas. Quais são as raízes nervosas? A anterior, formada pelos filamentos radiculares que saem do sulco lateral anterior da medula, e a raiz posterior, raiz dorsal, que é formada pela união dos filamentos radiculares que saem do sulco lateral posterior da medula.
Estes filamentos se unem e formam a raiz posterior ou a raiz anterior. As duas raízes se unem e formam o tronco do nervo espinal. Este tronco do nervo espinal vai se bifurcar, formando um ramo anterior, que vai fazer a inervação de músculos extrínsecos, e um ramo posterior, que segue inervando a musculatura intrínseca do dorso. Arcabouço esquelético. A partir de agora, faremos uma lembrança de alguns elementos já estudados nas fases anteriores, tanto de ossos, quanto de articulações e de músculos, sendo que em algumas dessas etapas, novidades virão, principalmente em relação aos ligamentos do dorso e aos músculos. A ideia não é falar sobre os sistemas em separado. O dorso é composto, predominantemente, como foi dito, pelas vértebras. Nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas e 5 vértebras lombares, cerca de 5 vértebras sacrais, que formam o sacro, e cerca de 4 vértebras coxígeas, que formam o cóccix, totalizando 33 vértebras. Em uma vértebra típica, nós temos os seguintes elementos: o corpo vertebral, na região anterior, e o arco da vértebra, na região posterior. Entre o corpo da vértebra e o arco, nós temos um elemento descritivo chamado de pedículo, que liga o corpo ao arco. Do pedículo projetam-se lateralmente os processos transversos. A partir desses processos transversos, nós temos a presença das lâminas das vértebras. As lâminas se unem e formam o processo espinhoso ou processo espinal. Nós possuímos também os processos articulares, que servem para articulação com as vértebras que estão acima ou abaixo. Na região do pedículo da vértebra, existe um elemento descritivo, que é uma leve depressão neste pedículo, chamado de incisura. São as incisuras vertebrais, inferior na vértebra e superior na vértebra, por estar acima ou abaixo deste pedículo. As vértebras cervicais, elas possuem um corpo vertebral menor, um processo transverso que possui um forame chamado de forame transversário e um processo espinhoso que de C3 a C6 é bífido. Eles se diferenciam nas vértebras C7, que possuem um processo espinhoso bastante longo, e nas vértebras C1 e C2, que são as vértebras associadas a alguns ligamentos que nos interessam para esta aula. Em relação ao atlas, nós temos a presença de um tubérculo anterior no lugar do corpo da vértebra. Então, não temos corpo vertebral no atlas. Isto porque, durante o crescimento, este corpo ele foi incorporado ao áxis, formando o dente do áxis. Ainda em relação ao atlas, nós temos esta formação anterior, que é chamada de arco, e é uma formação posterior chamada de arco posterior. No arco posterior, nós temos também um tubérculo, que é o tubérculo posterior, e duas massas ósseas laterais, onde nós encontramos os processos transversos e as faces articulares para articulação com o côndilo occipital. O ligamento relacionado ao atlas é o ligamento transverso do atlas. O ligamento transverso do atlas tem as seguintes inserções. Vão ser vistas as inserções desses próximos ligamentos. O ligamento transverso do atlas, ele está passando atrás do dente do áxis, atrás, aqui nesta região, atrás do dente do áxis,
e se insere nas massas laterais do atlas. E este ligamento, ele funcionalmente está envolvido com a restrição do movimento de deslizamento da cabeça. O ligamento transverso do atlas, aqui visto nesta outra imagem, quando ele é associado com feixes longitudinais, um feixe longitudinal inferior e um outro feixe longitudinal superior, que está cortado aqui na imagem, forma uma espécie de cruz. Nesta vista transversal, nós temos o ligamento transverso e nesta vista longitudinal, nós temos os ligamentos longitudinais. No conjunto, ligamentos longitudinais e ligamento transverso do atlas, nós verificamos o ligamento cruciforme. O ligamento relacionado ao áxis, nós chamamos de ligamentos alares. Os ligamentos alares, eles estão inseridos atrás do dente do áxis também, porém, eles inserem-se lateralmente não nas massas laterais do atlas, mas sim na base do crânio. Quando se fala em base do crânio, estamos nos referindo ao osso occipital. Então, os ligamentos alares estão atrás do dente do áxis e se fixam na base do crânio. E eles impedem o movimento de rotação da cabeça e do atlas no dente do áxis. Uma outra estrutura ligamentar, porém com um aspecto mais extenso, mais largo, é a membrana tectória. A membrana tectória fica acima de todos esses ligamentos que foram falados agora, acima do ligamento alar, acima do ligamento cruciforme. Então, nós temos a membrana tectória. A membrana tectória que está aqui e segue aqui para baixo, certo? Aqui é a membrana tectória. Esta membrana tectória, ela se insere no áxis e vai até a base do crânio. Do áxis até a base do crânio. As vértebras torácicas estão todas associadas com as costelas. Nesse caso, elas possuem as chamadas fóveas costais, que servem para a articulação com a cabeça e tubérculo das costelas. As vértebras lombares, elas têm um corpo vertebral mais alargado, e lembrando que conforme nós vamos indo para regiões mais inferiores da nossa coluna vertebral, o corpo da vértebra vai se alargando, aumentando a base de sustentação do nosso corpo. As vértebras lombares, elas também possuem os processos transversos e processos espinais, assim como as torácicas, porém os processos transversos das vértebras lombares, eles são mais finos e pontiagudos, com exceção da vértebra lombar número 5, que possuem estruturas mais calibrosas devido à fixação desta vértebra com o ligamento ilho-lombar. O sacro tem uma forma de triângulo, né? O ápice do triângulo está voltado para baixo e a base para cima. O sacro tem um aspecto côncavo na sua vista anterior e convexo na sua vista posterior. Articula-se superiormente com a vértebra lombar número 5, lateralmente com o osso do quadril e inferiormente com o cóccix. Possui 4 pares de forames sacrais, tanto na sua vista anterior quanto na vista posterior, que servem de passagem para os nervos sacrais. Pode ocorrer uma condição, porém, esta condição ela não é muito frequente, ocorre em cerca de 5% da população, que é a sacralização de L5. O que significa isto? Sacralização de L5 é quando a vértebra lombar número 5 aparece fundida ao sacro. Então, o sacro ele não vai ser mais composto por 5 vértebras sacrais, mas sim
5 vértebras sacrais mais uma vértebra lombar, que é a vértebra L5, fazendo com que a interação, né, a articulação entre L4 e L5 seja bastante fraca e degenerada, por isso causando dor nesta altura muitas vezes. Nós temos também uma condição, da mesma forma é pouco frequente, chamada de lombarização de S1. Neste caso, S1 não é componente do sacro. O S1 passa a se desenvolver junto com L5. Forame intervertebral, como foi dito anteriormente, é um espaço onde passa o tronco do nervo espinal. O forame intervertebral, ele é delimitado pela incisura vertebral inferior da vértebra que está acima, com a incisura vertebral superior da vértebra que está abaixo. Anteriormente, na delimitação deste forame intervertebral, nós temos o corpo da vértebra e um disco intervertebral, enquanto que na sua porção posterior, nós temos a articulação com os processos articulares, fechando o espaço do forame intervertebral. Um outro espaço importante na comunicação das vértebras são os espaços posteriores entre os arcos vertebrais. Esses espaços posteriores entre os arcos vertebrais se localizam especificamente entre uma lâmina vertebral e outra. Se nós olharmos nesta imagem de uma vértebra torácica, nós vamos perceber que a lâmina desta vértebra acima e a lâmina desta vértebra abaixo, elas não mantêm um espaço entre si. Já a lâmina de uma vértebra lombar com a lâmina de uma outra vértebra lombar, elas mantêm um espaço entre elas, fazendo com que estes espaços na região lombar permitam maior amplitude de movimento da região. Estes espaços influenciam as curvaturas da nossa coluna vertebral. Nós temos 4 curvaturas. Uma lordose cervical e outra lordose chamada de lordose lombar e uma cifose torácica e outra cifose chamada de cifose sacral. As cifoses são curvaturas primárias, enquanto que as lordoses, curvaturas secundárias. Por quê? Como nós estamos percebendo nesta imagem e também nesta outra, em colorido, nós temos na região torácica e na região sacral uma convexidade posterior. Uma convexidade posterior. Esta convexidade posterior das colunas torácica e sacral, que correspondem às cifoses naturais do nosso corpo, elas aparecem no início do desenvolvimento. Então, nós temos aqui esta convexidade em vermelho voltada para a posterior e a convexidade da região sacral em roxo voltada para a posterior também. O que ocorre com o desenvolvimento e com a aquisição das posturas sentado e também de equilíbrio de cabeça é a formação das curvaturas secundárias. Então, aquilo que estava com uma convexidade posterior, que são na coluna lombar e cervical, elas vão se curvando, esta convexidade passa a ser anterior. Aqui em verde já ocorre esta primeira curvatura, essa segunda, digamos, curvatura, né? Mas a primeira transformação dessas curvaturas primárias, que é quando a criança começa a sentar. Então, esta curvatura ela se mantém com a convexidade anterior, por isso, lordose lombar é uma curvatura secundária. E o mesmo ocorre, a mesma ideia ocorre quando existe a aquisição de controle de cabeça. Então, a convexidade, que era posterior, passa a ser anterior. Então, nós temos aqui a convexidade anterior, né, característica da lordose cervical como curvatura secundária, pois aparecem posteriormente. Alguns desvios relacionados a estas curvaturas podem ocorrer, como uma hipercifose
uma hipercifose. Aqui nós temos esta imagem de hipercifose. E abaixo, uma hipercifose bastante acentuada, que pode ser resultado de degeneração da região anterior das vértebras, dessa região torácica, devido, por exemplo, à osteoporose. Nós temos um outro desvio postural, visto lateralmente, que é a hiperlordose, né? Então, uma lordose acentuada da região lombar, que pode ocorrer também na região cervical. Aqui o indivíduo normal, visto posteriormente, e o indivíduo com escoliose, que é uma curvatura lateral da coluna vertebral. Esta curvatura lateral, ela é, na maioria das vezes, acompanhada por rotação das vértebras. Então, além das vértebras se desviarem do plano mediano, elas também rodam. E caso o indivíduo, numa avaliação clínica, faça, né, obviamente, uma flexão lateral, aparece uma gibosidade, um aumento nesta altura aqui do tronco, do dorso, mostrando esta gibose que corresponde à rotação das vértebras. Aqui um indivíduo com escoliose e também apresentando uma cifose. Articulações. No dorso, nós temos, entre as vértebras, a presença de 6 articulações, né? 2 delas são do tipo sínfises, que são as sínfises entre os corpos vertebrais, né? Então, aqui nós temos o corpo vertebral e uma articulação do tipo sínfise acima e outra articulação do tipo sínfise abaixo. 2 articulações. E mais 4, que são as articulações sinoviais, ocorrendo entre os processos articulares, né? Então, nesta vértebra aqui como exemplo, né, aqui nós temos um processo articular, do outro lado a gente tem mais um, são 2, e os processos articulares abaixo da vértebra, totalizando, de ambos os lados, 4 articulações. Então, em cada vértebra, nós temos a presença de 6 articulações, entre sínfises e articulações sinoviais. Se nós percebermos as articulações dos processos articulares, entre cada região da coluna vertebral, nós vamos perceber que, na região cervical, esta disposição dos processos articulares difere da disposição do processo articular das vértebras torácicas, assim como das vértebras lombares. Então, veja bem que essas articulações dos processos articulares na região cervical, ela é oblíqua, facilitando o movimento. Já na região torácica, essa articulação, ela tende a ser retilínea, dificultando o movimento, embora também tenha. Já na região lombar, esses processos, eles são dispostos obliquamente, fazendo com que o movimento na região lombar seja mais amplo do que na região cervical e muito mais do que na região torácica. Isto devido à disposição dos processos articulares que formam as nossas articulações entre estes processos. Uma causa de dor na nossa coluna, irradiada também para membros inferiores, é a presença de um extravasamento do núcleo pulposo, que forma o disco de fibrocartilagem entre os corpos vertebrais, para o espaço do canal vertebral, o que nós chamamos de herniação de discos intervertebrais. Esta herniação, então, é o extravasamento deste núcleo pulposo para fora, né? Obviamente, ela extravasando, está indo para fora do seu lugar. Isto porque o disco vertebral pode estar degenerado, permitindo a saída desta substância gelatinosa que é o núcleo pulposo, causando uma hérnia. Esta hérnia ela é mais comum na região póstero-lateral e muitas vezes ela é assintomática, porém causa dor quando ocupa o canal vertebral
e, por sua vez, ocupa o espaço de nervos, de filamentos nervosos que vão formar os troncos dos nervos espinais. Ou seja, ocorre um pinçamento de raiz nervosa. E, devido a isto, ocorre a sintomatologia. Os ligamentos são estruturas que reforçam e sustentam as articulações entre as vértebras, passando entre os corpos vertebrais e interligando estruturas dos arcos vertebrais. Os ligamentos que vamos citar se referem, então, àqueles que passam entre os corpos das vértebras e ligam estruturas do arco das vértebras. Entre eles, temos o ligamento longitudinal anterior. O ligamento longitudinal anterior, ele ocupa toda a extensão anterior dos corpos vertebrais, desde o sacro até a região cervical. Este ligamento, antigamente, ele era mais frequentemente rompido, juntamente com uma fratura e luxação de vértebras, porque os carros, quando ocorria uma colisão, devido ao encosto das poltronas dos carros, eles não possuírem um apoio para a cabeça, quando colidiam, faziam com que a cabeça fizesse uma hiperextensão. Nesta hiperextensão, era rompido com mais facilidade o ligamento longitudinal anterior, possivelmente causando também lesão na medula espinal. Hoje em dia, nós temos estes reforços, essas sustentações para a cabeça em todos os carros. Outro ligamento é o ligamento longitudinal posterior. Este ligamento, ele está disposto na região posterior do corpo da vértebra, partindo do sacro e indo até a vértebra cervical número 2. Lembrando que de C2 até a base do crânio, nós temos a membrana tectória. O ligamento longitudinal posterior forma, portanto, a parede anterior do canal vertebral. Um outro ligamento relacionado aos arcos das vértebras é o ligamento amarelo. O ligamento amarelo, ele se estende entre uma lâmina até a outra. Entre uma lâmina, esta região aqui, melhor vista na região posterior. Entre uma lâmina e outra, nós temos a presença do ligamento amarelo, também chamado de ligamento flavo. Dessa forma, diferente do ligamento longitudinal anterior, que está aqui, estaria aqui, né? O ligamento posterior, que forma a parede anterior do canal vertebral, o ligamento amarelo forma a parede posterior do canal vertebral. Temos também o ligamento supraespinal. O ligamento supraespinal está, como o próprio nome indica, em cima dos processos espinais, desde o sacro até a vértebra cervical número 7. Nós conseguimos ver aqui este ligamento supraespinal. Nós conseguimos ver o ligamento, só um pedacinho dele nesta vista transversal, e nós conseguimos ver nesta vista lateral. O que ocorre com o ligamento supraespinal é que, quando ele chega em C7, ele é acrescido de tecido elástico e forma o chamado ligamento nucal. O ligamento nucal, ele tem um aspecto mais largo e em formato de folha, certo? A inserção do ligamento nucal é a seguinte: de C7, ele percorre os processos espinais das demais vértebras, C6, C5, C4, C3, C2, até alcançar o tubérculo posterior do atlas e a região posterior do forame magno. Se insere ao longo da crista occipital externa e protuberância occipital externa. Além do ligamento supraespinal,
que vai até C7, depois temos o ligamento nucal até a base do crânio. Nós visualizamos também, entre os arcos das vértebras, o ligamento interespinal, né? Os ligamentos interespinais, que estão entre um processo espinal e outro. Eles estão entre os processos espinais. O supraespinal está acima dos processos espinais. Os interespinais estão entre estes processos espinais. Então, de posterior para anterior, nós visualizamos o ligamento supraespinal, o ligamento amarelo, o ligamento interespinal e o ligamento amarelo. Aqui, ligamento supraespinal, ligamento interespinal e ligamento amarelo, numa vista transversal. Partindo para o último conteúdo, que são os músculos, nós vamos estudar, primeiramente, e relembrar alguns, né, músculos que estão distribuídos no dorso em forma de camadas, né? Então, nós temos primeiro a camada superficial, depois a camada média e, então, a camada profunda. As camadas superficial e média fazem parte dos músculos extrínsecos do dorso e são inervados pelos ramos anteriores dos nervos espinais. Como estes músculos da camada superficial, eles também movimentam outras regiões, tais como membros superiores e costelas, assim como o da camada média, eles vão ser melhor caracterizados na aula de membros superiores. Melhor caracterizados quanto à ação, quanto vascularização, e também vão ser vistos novamente e com mais detalhes quanto às inserções e inervação. Bom, então, de forma geral, estes músculos extrínsecos são inervados pelos ramos anteriores dos nervos espinais e são eles: o músculo trapézio. Este músculo ele tem inserção na linha nucal superior, tem inserção em todas as vértebras cervicais, em todos os processos espinais das vértebras cervicais, alcançando até o processo espinal de T12. E a outra inserção, a inserção lateral, veja que aqui nós temos uma inserção medial e superior, né? Medial, e aqui nós temos a inserção lateral. Na inserção lateral do músculo trapézio, nós temos a espinha da escápula, o acrômio e a clavícula. Este músculo ele é inervado por um nervo craniano, que é o nervo acessório, e aqui nós temos a visualização deste nervo com o músculo trapézio rebatido. Um outro músculo da região camada superficial do dorso é o músculo latíssimo do dorso. O músculo latíssimo do dorso insere-se medialmente nos processos espinais de T7 até o sacro, inserindo-se também na crista ilíaca, até alcançar o sulco intertubercular do úmero como inserção medial. O músculo latíssimo do dorso, ele é inervado pelo nervo tóraco-dorsal. Além do músculo trapézio do latíssimo do dorso, nós temos o músculo levantador da escápula. O músculo levantador da escápula se insere em processos transversos de C2 até aproximadamente C5, C4, e como outra inserção distal, ou inserção inferior, melhor dizendo, inferior e superior, o ângulo da escápula. Os músculos romboides, eles têm inserção nos processos espinais de C7 e T1 e de T2 até T5. O romboide menor se insere na margem medial da escápula acima da espinha e o romboide maior
se insere na margem medial da escápula, abaixo da espinha, até o ângulo inferior. O nervo dorsal da escápula faz a inervação do músculo levantador da escápula e dos romboides menor e romboide maior. Depois de todos estes músculos que iremos falar, haverá sempre esta tabela como forma de melhorar o estudo posterior. Na camada média de músculos, nós temos os músculos também classificados como extrínsecos e inervados pelos ramos anteriores dos nervos espinais. Estes músculos são dois. Nós temos os músculos serráteis posteriores, que são o posterior superior e o posterior inferior. Eles são músculos respiratórios, já que estão inseridos nas costelas. O músculo serrátil posterior superior, que fica acima, tem inserções nos processos espinais de C7 até T3 e também no ligamento supraespinal, que passa em cima dos processos espinais, de C7 até T3, inserindo-se lateralmente na segunda até a quinta costelas, lateral ao ângulo das costelas. Já o músculo serrátil póstero inferior se insere nos processos espinais de T11 até L3 e lateralmente se insere nas costelas da nona até a 12ª costela, lateral ao seu ângulo. Veja que a orientação do músculo serrátil póstero superior é oblíqua para baixo e a orientação do músculo serrátil póstero inferior é oblíqua para cima. A inervação ocorre pelos nervos torácicos superiores e inferiores. Na camada profunda, temos músculos intrínsecos, que são aqueles inervados pelos ramos posteriores dos nervos espinais e que se estendem da pelve ao crânio, sendo responsáveis, pela movimentação somente do dorso. Esta camada de músculos inclui os extensores e rotadores da cabeça e do pescoço, chamados de músculos espinotransversais, que são os esplênios da cabeça e do pescoço. Inclui a camada de músculos extensores e rotadores da coluna vertebral, que são os eretores da espinha, e os músculos transverso-espinais, que vão ser identificados. E também uma camada chamada de músculos segmentares, constituído pelos levantadores das costelas, interespinais e intertransversários. Antes de falarmos dessas camadas, é importante lembrar da presença da fáscia tóraco-lombar. A fáscia tóraco-lombar ela é muito importante para a organização e integridade dos músculos profundos do dorso e do tronco. Veja que esta fáscia ela está revestindo músculos profundos do dorso, tais como, neste caso, o eretor da espinha, e também músculos profundos do tronco, já que nós vemos aqui o músculo quadrado lombar e os músculos transversos, o músculo transverso do abdômen e músculos oblíquos, que recebem uma pequena cobertura da fáscia. Já o músculo latíssimo do dorso, ele não é revestido por essa fáscia, já que ele não compreende um músculo profundo do dorso, e sim um músculo superficial. Então, vamos ver aqui, nestas camadas, que a camada posterior, esta fáscia, ela está identificada por esta cor esverdeada, Então, essa fáscia esta camada da fáscia é a camada posterior, revestindo todo o músculo eretor da espinha. Ela se bifurca para formar a camada média e, junto com a camada anterior da fáscia, reveste todo o músculo quadrado do lombo. Ela tem uma pequena projeção que segue protegendo os músculos, o início dos músculos do abdômen.
Os músculos espino-transversais, que são músculos extensores e rotadores da cabeça, compreendem os músculos esplênios. Os músculos esplênios são o esplênio da cabeça e o esplênio do pescoço. O esplênio da cabeça, ele tem inserção medial no ligamento nucal, nos processos espinosos de C7 até T4. Então, o ligamento nucal, ele começa em C7. Dessa forma, como a inserção ela ocorre também em C7, nós também podemos dizer que um dos pontos de inserção do esplênio da cabeça é no ligamento nucal, somente a partir da área de C7. Processos espinhais de C7 até T4, inserindo-se superiormente no processo mastoide do osso temporal. O esplênio da cabeça ele é um pouco mais alargado do que o esplênio do pescoço. O esplênio do pescoço parte de processos espinhosos de T3 até T6 e se insere superiormente nos processos transversos de C1 até T3. Partindo para os músculos extensores e rotadores do pescoço, nós temos os eretores da espinha. Da coluna vertebral, nós temos os eretores da espinha. Os eretores da espinha, eles são todos cobertos pela fáscia toracolombar. Eles são todos cobertos pela fáscia toracolombar. E se originam de um tendão comum que parte das regiões do sacro e da crista ilíaca. Estes músculos eretores da espinha, eles ocupam o chamado sulco vertebral. O sulco vertebral, que é uma área em depressão que existe, é delimitada entre os processos espinais e o ângulo das costelas. Portanto, entre ângulo das costelas e processos espinais, nós vamos encontrar os músculos eretores da espinha em sua maior parte. Quais são esses músculos? Nós temos o músculo ilho-costal, o músculo longuíssimo e o músculo espinal, todos eles apresentando 3 partes. O ilho-costal possui as porções do lombo, do tórax e do pescoço. O longuíssimo possui as porções do tórax, do pescoço e da cabeça. E o espinal possui também, igual ao longuíssimo, as porções do tórax, que se funde com o músculo semiespinal, que vai estar abaixo dele. Então, o espinal ele possui as porções do tórax, do pescoço e da cabeça, os quais não estão conseguindo ser visualizados nesta imagem. Músculos transverso-espinais, que são músculos ainda extensores e rotadores da coluna vertebral. Esses músculos são 3. Os multífidos, os semiespinais e os rotadores. Dentre esses 3 músculos, multífidos, semiespinais e rotadores, nós temos também a distribuição em camadas. Sendo que o semiespinal é o músculo que está mais superficial, ele está na camada mais superficial destes 3 músculos. O semiespinal do tórax é aquele que se funde com o espinal do tórax, que é um músculo eretor da espinha. Nós temos o semiespinal do tórax, o semiespinal do pescoço, está identificado aqui, e o semiespinal da cabeça, que não está mostrado escrito, né? O semiespinal da cabeça. Abaixo do músculo semiespinal da cabeça, nós temos os músculos suboccipitais, que vão ser vistos no último slide. Então, os semiespinais são músculos mais superficiais dos transverso-espinais e eles são também longos.
eles são também longos, passando por 4 até 6 vértebras. E eles são ditos transverso-espinais, todo o conjunto dos 3 músculos, porque eles estão entre processos transversos e processos espinais das vértebras. Um outro músculo é o músculo multífido, que está na camada média. Este músculo multífido, ele está ao longo de toda a coluna vertebral, sendo mais desenvolvido na região lombar. Então, esta partezinha aqui é o músculo multífido mais bem desenvolvido nesta área da região lombar. Os músculos rotadores também estão dispostos ao longo de toda a coluna vertebral. Porém, eles são mais desenvolvidos na região torácica. Rotadores do tórax são mais desenvolvidos na região torácica. E existe também um rotador que é curto e outro rotador que é longo. Então, se nós visualizarmos aqui, a gente tem um rotador curto e ali um rotador longo, conforme eles atravessam uma ou 2 vértebras. Os músculos intrínsecos, que são divididos em levantadores das costelas e interespinais e intertransversários, eles são identificados nesta imagem, e estão aqui. Os levantadores das costelas, relacionados com os processos transversos, inseridos nos processos transversos, e na cabeça da costela, próximo ao tubérculo, nós temos os levantadores das costelas. Este aqui é um levantador, aqui em cima também, e logo abaixo nós temos os mesmos músculos levantadores, porém, um curto e um longo, com a mesma ideia dos músculos anteriores, conforme atravessam uma porção, tem uma trajetória mais longa. Os levantadores curtos atravessam um espaço intercostal e os levantadores longos atravessam 2 espaços intercostais. Já os músculos interespinais e intertransversários, eles são bastante característicos de músculos segmentares, porque eles passam por, literalmente, pequenos segmentos. Os interespinais, eles estão entre um processo espinal e outro. Não se consegue ver os músculos interespinais nesta imagem. Este músculo interespinal ele seria melhor visualizado numa figura lateral do tronco. Eles são bem pequenininhos e eles cobrem o ligamento interespinal. Então, nós temos os ligamentos interespinais e os músculos interespinais na mesma região. Já os intertransversários são músculos segmentares também, né, que estão entre um processo transverso e outro. Então, eles ocupam o espaço entre os processos transversos, por isso dito intertransversários. Estes músculos segmentares, eles estabilizam a coluna vertebral nos movimentos de flexão, de extensão e de rotação. Por último, nós temos os músculos suboccipitais. Estes músculos constituem um pequeno grupo de músculos profundos que estão inferiores ao músculo semiespinal da cabeça e estão localizados na base do osso occipital. Eles têm inserção nas vértebras atlas e axis, ligando uma vértebra à outra e também ligando ambas à base do crânio. Sua função é movimentar a cabeça. Estes músculos são o reto posterior menor da cabeça. O reto posterior menor, ele está próximo do plano mediano. O reto posterior maior da cabeça, que é mais longo. Os oblíquos, o oblíquo inferior da cabeça e o oblíquo superior da cabeça. O reto posterior maior da cabeça, assim como
os músculos oblíquos inferior e superior da cabeça, formam um espaço, delimitam um espaço triangular, chamado de trígono suboccipital. Neste trígono passam as seguintes estruturas: a artéria vertebral, o ramo posterior de C1, que também é chamado de nervo suboccipital, e o plexo venoso suboccipital. Obrigada pela atenção e até o nosso encontro.